Iniciar a gravação. Valendo. Manda lá. O que eu posso... Quer pedir questão de geometria? Geometria não tenho, eu tenho de funções. Pode ser de funções, então. Mas geometria você não tem porque você resolveu tudo ou porque tu não fez? Deixa eu Não, adivinhar. eu tava terminando de funções, aí depois eu vou pra geometria. Ah, entendi. Mas você tem 2 aulas de álgebra e geometria. Por que você só fez a de uma? Boa pergunta. Porque tá dormindo. Olha aí. Sim. Tá, Ah, tem a manda. 19. Qual lista? Eu vou mandar, que é mais fácil. Bota no chat, é. Mas tem que dizer o número da questão e o número da lista, né? Senão... Tá, é do módulo 4 e de função afim. Tá. Bastante. Não, tudo bem. Hoje eu não tenho nada pra fazer de bom, então tá valendo. Hoje é a nossa última aula do curso de verão, olha que triste, mas estou feliz que a gente conseguiu chegar ao fim, que o curso de verão É. foi conseguiu se manter mesmo depois de eu sair de Porto Alegre. Vamos ver, tomara que ano que vem a gente consiga montar de novo. E os módulos, né, ao longo do ano. Vou lançar aí alguns módulos. Investir no meu site, vê se assistem no meu site, manda lá no meu canal. Qual é o teu site? O Matmil, onde vocês assistem, o canal para onde Ah, vocês no vão no YouTube. link, no canal do YouTube. É a módulo 4, né, que você falou, de funções. É, esse é módulo 4. A 19, Só que 30, 31, tudo isso? Arrego. Vamos lá. tudo isso. A 19 é da AFA, é essa? Uhum. Tá. Vamos então. Espera aí, o computador tá lento. Ah, agora foi. Então, questão 19 da AFA. Essa questão é só de conta. Né? Essa questão não tem muito mistério, não. É só fazer continha. Vamos lá. Considere a função f de x igual a 1 sobre 2x mais 2 com x diferente de menos 1. Se f de menos 2 mais a mais 1 quinto é igual a f de menos a, então f de a mais a sobre 2 menos 1 mais f de 4 mais a é igual a a. Então vamos lá. Então, quem vai ser f de menos 2 mais a? O que vai ser isso? Você não tá compartilhando a tela. Eita, pô, verdade. Esqueci. F de menos 2 mais a vai ser 1 sobre 2 vezes menos 2 mais a mais 2. Ou seja, 1 sobre... Aí vai ficar 2a, fazendo aqui um golden shower, ó. Vai ficar 2a menos 4 com mais 2, 2a menos 2, eu acho. Tá? E f de menos a, o que vai ser o f de menos a? É 1 sobre 2 vezes menos a mais 2, que é igual a 1 sobre
2 menos 2A. Aí, vamos lá. Olha o que a gente tem ali. Ele quer que f de menos 2 mais A mais 1/5 de f de menos A. Então, vamos substituir lá. Vai ficar 1 sobre 2A menos 2 mais 1/5 é igual a 1 sobre 2 menos 2A. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Bom, MMC, né? Ó, repare, o MMC, esse camarada aqui, ele é 2 vezes A menos 1. E esse camarada aqui, ele é 2 vezes 1 menos A. E esse aqui é 5. Então, qual vai ser o MMC? O produto, o MMC, entre os denominadores, vai ser 5 vezes 2 vai ser 10 vezes A menos 1. Ou 1 menos A, tanto faz. Tá? Então, se for 10 vezes A menos 1, aqui falta 5. Aqui falta 2 vezes A menos 1. E aqui falta menos 5, né? Porque aqui está 1 menos A, para virar A menos 1 tem que multiplicar por menos 1. Né? Aí pronto, todos os denominadores estão iguais, né? Estão igualados. Então a gente vai ter o quê? 5 mais 2 vezes A menos 1, ou seja, 2A menos 2, igual a menos 5. Aí, bom, passa para lá, vai dar 2A igual a menos 7 com menos 12, né? 2A igual a menos 12, então A igual a menos 6. Tá, então o A é menos 6. Se o A é menos 6, o que ele quer saber? Ele quer saber o f de A sobre 2 menos 1. Então, ó, f de menos 6 sobre 2 menos 1 mais o f de 4 mais A, que é 4 menos 6. Isso dá quanto? Vai ser o f de menos 3 menos 1, vai dar menos 4, mais o f de menos 2. Aí, quanto é o f de menos 4? É 1 sobre 2 vezes menos 4, é menos 8, mais 2, mais o f de menos 2. Quem é? É 1 sobre 2 vezes menos 2, que dá menos 4, mais 2. Então, vai dar 1 sobre menos 2 com mais 2, menos 8 com mais 2 fica menos 6, né? Menos 1 sexto. E aqui, 1 sobre menos 4 com mais 2 vai dar menos meio, né? Então, ó, fazendo MMC, vai ficar 3, vai ficar menos... Vamos ficar por 3, né? Vai ficar menos 4 sextos, menos 2 terços. E errei. Fiz alguma conta errada aqui. Daria menos 4 sextos. Espera aí, confere minhas contas aí. F de menos 2 mais A vai ficar menos 4 mais 2A. Então, 2A, é isso aí, 2A menos 2. Aqui, F de menos A é 2 vezes menos A mais 2. Vai ficar 2 menos 2A. Aí fica 1 sobre 2A menos 2 mais 1/5 é igual a 1 sobre 2 menos 2A. Aí, o MMC vai ser 10 vezes A menos 1, que é 2 vezes A menos 1, tá. Aí vamos ficar por 5, vai ficar 5. Aqui, 2A menos 2, tá. E aqui vai multiplicar por menos 5, para poder ficar... tá certo. Aí vai ficar menos 10 menos 12, A igual a menos 6. Se o A é menos 6, F de menos 3 menos 1 dá menos 4. E 4 menos 6 dá menos 2. F de menos 4 é... Ué, tá certo. Não sei, não tô achando erro não, peraí. Vou fazer uma coisa que vocês não costumam fazer, olhar o gabarito. Comentado.
O gabarito comentado a gente não tem. Ué, não? Ah, então vocês A gente- deveriam ter pedido, porque eu tenho. É só de função afim, acho que tu mandou. Aí foi isso. Então foi. Por isso que tá cheio de dúvidas, né? Devia ter pedido. Eu tenho o gabarito comentado dessa lista. Posso ter esquecido de mandar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É a 19... Ah, o A dá menos 4. Então eu errei alguma conta. Pera aí. Ah, sim. Porque olha só, quando o menos 2 passa para lá somando, aí vai ficar menos 10. Então aqui dá menos 4. Vai ficar menos 10 mais 2. Então aqui dá 2A igual a menos 8. Então A igual a menos 4. Aí se o A é menos 4, aqui vai ficar menos 4 sobre 2. E aqui 4 menos 4. Que então vai dar f de menos 3. E aqui é f de 0. Aí f de menos 3 vai ser aqui... Deixa eu fazer tudo. O f de menos 3 vai ser 1 sobre menos 6 mais 2, vai dar menos 4. 1 sobre menos 4 mais o f de 0, que é 1 meio. Então, meio menos 1 quarto é 1 quarto, que é 0,25. Então, a resposta é letra D. Beleza? Essa aí eu acho que me enrolei na hora de fazer o M. É a continha, né? Essa 30 aí eu achei só 25, não achei nem 25 sobre 3, nem 25 sobre 2. Peraí. Qual é a próxima? 33? É a 30. 30? 30 da SpaceX. Tá. Vamos lá. A função f de domínio mais amplo possível tá o quê? F de ax mais b menos 5 sobre ax mais 3b, sabendo que f de 3 não existe e f de menos 1 é igual a 1. O valor de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então vamos lá. O que ele quer dizer quando ele fala que f de 3 não existe? Né? Como essa função ela é uma fração, né? E tem x no denominador, o que isso significa? Significa que ela não vai existir quando o denominador der zero. Então, na prática, ele está dizendo que, como f de 3 não existe, quer dizer que se o x for igual a 3, o denominador se anula. Entendeu? Então, ele está dizendo o seguinte, que se eu fizer x igual a 3, o denominador fica anulado, ou seja, a vezes 3 mais 3b é igual a zero. Ou seja, 3a igual a menos 3b, ou seja, b igual a menos a. b igual a menos a. Certo? Se o b é igual a menos a, aí a gente tem o seguinte, que a função f de x ela vai ser o seguinte, onde tiver b eu posso substituir menos a. Então ela vai ser ax menos a menos 5 sobre ax menos 3a. Tá?
Esse vai ser o f de x. Agora eu vou usar o fato de que f de menos 1 é igual a 1, né? F de menos 1 igual a 1. Então, ó, quem é f de menos 1? Substituir menos 1 vai ficar a vezes menos 1, que é menos a que eu já tinha, menos 5, sobre menos a menos 3a. Isso é igual a 1. Então, aí em cima vai dar menos 2a menos 5. E embaixo vai dar menos 4a. Isso é igual a 1. Aí passo menos 4a multiplicando. Vai dar menos 2a menos 5 igual a menos 4a. Aí passo para lá, vai dar 2a igual a 5. 2a igual a 5, então a igual a 5 meios. Se o a é 5 meios, lembra que o b é menos a, então b é menos 5 meios. E aí ele pede o valor de a ao quadrado mais b ao quadrado, que vai ser 5 meios ao quadrado, que é 25 quartos, mais menos 5 meios ao quadrado, que também é 25 quartos. Aí somando vai dar 50 quartos, que é 25 meios, né? 25 meios. Resposta letra C. Beleza? Nossa, eu fiz uma coisa muito idiota. Deu até vergonha. Eu coloquei, tipo, esse 25, eu fiz o quadrado do primeiro mais 2 vezes o quadrado do segundo. Entendeu? Mais o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro e o segundo. Eu fiz isso. O nome disso é maconha. Sim. Sim, né? Tu já até concorda. Né? Já não tem nem o que dizer, né? Vai, manda outra aí. A outra é a 31. Só que a 31 não precisa fazer toda ela. Eu só não entendi por que a terceira tá errada. Ah, vamos fazer ela toda, pô. Para os colegas que estão nos assistindo de casa. Vamos lá. Sejam os conjuntos A, B. Considere as funções f de a em b e g de a em b, definidas por f de x igual a x mais 2 e g de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Analisa a afirmativa a seguir. 2 pertence à imagem de f. Vamos ver. Bom, primeira afirmação. Bom, se o 2 pertence à imagem de f, então quer dizer que a equação f de x igual a 2 tem solução, né? Então, se eu fizer f de x igual a 2, o que eu obtenho? Como a fórmula da f de x é x mais 2, então x mais 2 tem que ser igual a 2. Isso ocorre para x igual a 0, certo? O 0 está no domínio do f? Está no domínio da f? Sim, porque o domínio da f é o conjunto A, menos 1, 0, 1, e 0 está no domínio. Né? Então, é o 0 que está no domínio da f. Pertence a A, né? Que é o domínio da f. Então, de fato, o f de 0 é igual a 2, então 2 está na imagem da função f. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Tá? Então, se você quer saber quando você quer saber com quem que aquele número está relacionado, você não substitui x por ele. Se você quer saber no y, né, se um ponto da imagem, você tem que substituir no y, né, ou no caso no f de x, que é a mesma coisa. Segundo, ele fala, as funções f e g são iguais. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Por que você acha que é verdadeiro? Você acha que elas são iguais? É porque eu fiz ali onde tinha x ao quadrado menos 4, eu fiz x ao quadrado menos 2 ao quadrado.
Aí ficava Vai x cortar. menos 2. Então, o que acontece? Na verdade, uma função nesse caso, acho que elas até que são iguais. Nesse caso, elas são iguais, sim. Porque o que acontece? Uma função... Quando é que duas funções são iguais? Quando elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma lei. Outra maneira de você identificar se duas funções são iguais é se elas geram os mesmos pares ordenados. Tá? Então, olha só. A f, o que acontece na f? De fato, né, acontece isso. Se você pegar a função g de x, ela é x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Só que x ao quadrado menos 4 é uma diferença de quadrados. A gente pode fatorar em x menos 2 vezes x mais 2. Então, sobre x menos 2. Aí, ó, o x menos 2 pode se cancelar. E aí a gente descobre que essa função ela é idêntica à função x mais 2, que é a própria f de x. Então, ela é igual a f de x. Né? Como elas têm o mesmo domínio, né, que é o conjunto A, e o mesmo contradomínio, então elas são idênticas. Repare que se qualquer coisa fosse diferente, elas não seriam idênticas. Tá? Se, por exemplo, a função f é de A em B, mas a função g é de A em C, ele bota um conjunto C aqui, já mudou, já não são iguais. Entendeu? A função ela tem três elementos básicos, né? O domínio, o contradomínio e a fórmula, né? A lei de formação. Então, se um desses três for diferente, na real, nem precisa que eles sejam diferentes não, tá? Você vai ver no próximo exemplo que a fórmula não precisa ser igual, tá? O que precisa mesmo é o domínio, o contradomínio e a correspondência. Mas existe mais de uma maneira de você gerar aquela correspondência sem ser pela mesma fórmula. Por exemplo, imagina que eu tenha uma função cujo domínio é o conjunto A, sei lá, é o 0 e o 1, certo? E o contradomínio é o conjunto B, também 0 e 1. Tá legal? Aí eu tenho uma função f de A em B, e a fórmula dela é f de x igual a x, ou seja, ela associa cada número de A com o mesmo número em B. E a função g é uma função também de A em B, que associa f de x a x ao quadrado, ou seja, cada número ao seu quadrado. Então, repare, pela função f, o 0 está associado com o 0 e o 1 está associado com 1, pela função f. Pela função g, o 0 está associado com o 0 ao quadrado e o 1 está associado com 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Ou seja, as associações que elas geram são iguais, porém as fórmulas são diferentes. Opa, aqui eu errei, botei f de x. Né? Entendeu? Então elas não precisam ter a mesma fórmula. Nesse caso, f é igual a g. As duas funções são iguais, embora elas não tenham a mesma fórmula. Tá? Por quê? Porque elas geram os mesmos pares ordenados. A função f, o que é a função f? É um conjunto de pares ordenados. Quais são os pares que ela gera? Ela associa o 0 ao 0 e associa o 1 com 1. E a g? A g é um conjunto de pares ordenados, que associa o 0 ao 0 e o 1 com 1. Pronto, então elas são iguais. Entendeu? Elas são dois conjuntos, porque na verdade função é um conjunto. Tá? Função é um conjunto de pares ordenados. Lembra que eu defini função como sendo o quê? Função é um tipo de relação. Relação e o que é uma relação? Relação é um subconjunto do produto cartesiano. Então, o produto cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados que você pode formar. Quando você pega alguns desses pares, você forma uma relação. Quando nessa relação a associação de cada elemento do domínio está associada apenas a um elemento do domínio, essa relação torna-se uma função. Entendeu? Então, na verdade, todos eles são conjuntos de pares ordenados. O mais amplo é o produto cartesiano, depois vem a relação, que já é uma restrição do produto cartesiano, e depois a função, que é uma restrição maior ainda. Então, na verdade,
Dois conjuntos são iguais quando têm os mesmos elementos. E a função, duas funções vão ser iguais se elas tiverem os mesmos pares ordenados, que são os elementos dela. Então, duas funções não precisam ter a mesma fórmula, é isso que eu quero dizer. Tá vendo? Essas duas funções têm fórmulas diferentes, porém elas são iguais. Tá? Então é isso que isso vai matar provavelmente a sua dúvida na próxima questão. Aí, beleza, nesse caso acabou coincidindo. Elas são iguais porque elas têm mesmo domínio, mesmo contradomínio e mesma fórmula. Então acabou que as sucessões vão ser todas iguais. Aí a terceira afirmação, que diz o quê? A terceira afirmação diz que a equação g de x igual a 2x tem solução. Vamos ver. Se g de x for igual a 2x, lembra que g de x é x mais 2, né? Então quer dizer que x mais 2 teria que ser igual a 2x. O que daria x igual a menos 2, certo? X igual a menos 2. Não entendi. G de x seria igual a 2x, então onde é que é x mais 2 aí? O g de x não é x mais 2? Porque a lei dela não é x mais 2, quando você faz a simplificação? Ah, tá. Então, x mais 2 teria que ser igual a 2x. Aí você passa o x para lá, vai dar x igual a 2. Certo? O problema é que x igual a 2 não está no domínio da função g. Porque o domínio dela é o conjunto A, que só tem menos 1, 0, 1. Então, como ele não pertence ao conjunto A... Fala, André, beleza? Que não pertence ao conjunto A. Então, essa afirmação é falsa, né? Ela não tem solução. Tá? Então, a 1 e a 2 que são verdadeiras, letra C. Beleza? Manda a próxima aí. Qual é a próxima? Essa 33 aí eu acho que já respondeu, né? Porque é a mesma coisa. Ali eu tinha dúvida na 2. Então, exatamente. O que vai mudar na 2? A segunda afirmação, ela fala que as funções são idênticas. O problema é que os domínios delas são diferentes, né? Vamos lá, vamos fazer aí, porque depois a galera que assistiu o vídeo vai gostar da dúvida. Vamos lá. Considere as funções f de 0 em 1 em 0 em 1 e g de 0 em 1 em 0 em 1. Definidas por f de x igual a x e g de x... aí, ó, o que eu falei, o exemplo que eu dei. Eu nem lembrava disso. Ó, primeira afirmação diz que as funções f de x igual a x e g de x igual a x ao quadrado são idênticas. E aí, verdadeiro ou falso, Camila? Verdadeiro. Por quê? Porque eu troquei e dei os mesmos valores. Troquei. Se eu fizer... eu botei o x. O f de x, ele vai ser igual... O f de 0 vai ser igual a 0. Exato. F de 1 vai ser igual a 1 e o outro Exatamente, porque a função f ela é o conjunto de pares ordenados 0, 0, porque f de 0 é 0, e 1, 1, certo? Que é igual à função g, né? Ela faz a mesma coisa, ela associa o 0 ao 0 e o 1 ao 1. Então, as funções são iguais. Então, a definição de igualdade de funções é quando elas geram os mesmos pares ordenados. Elas não precisam ter a mesma fórmula, a mesma lei de formação, tá? Se f de x igual a raiz de x mais 1 e g de x igual a... as funções são idênticas. Então, aí, uma dúvida comum a gente aprende no colégio que a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes, né? A gente aprende essa regrinha. Assim como a gente aprende que a raiz do produto é o produto das raízes. O que não está errado, só que o problema é que tem uma restrição aí, né? Você só pode fazer isso quando todo mundo existe. Todo mundo atende à condição.
Então, o lado direito, como eu tenho raiz de A e raiz de B, eu preciso que A e B sejam positivos. Né? Para que exista raiz de A e exista raiz de B. Tá? Então, vamos lá. Essas funções elas são diferentes. Por quê? Porque o domínio da função f, ele é... a função f, domínio da função f, ele é diferente do domínio da função g. Repare que, por exemplo, f de menos 2, repare que o f de menos 2 vai ser o quê? Raiz de menos 2 mais 1 sobre menos 2 menos 1. Ou seja, vai ser raiz de menos 1 sobre menos 3. Repare que a divisão está dentro da raiz, então ela precisa ser executada primeiro. Então, isso aqui dá a raiz de 1/3, que não tem problema nenhum, né? Porque esse número é positivo. Mas se você jogar o g de menos 2, o g de menos 2 dá problema. Por quê? G de menos 2 vai ser raiz de menos 2 mais 1 sobre raiz de menos 2 menos 1, tá vendo? Aí, aqui dá pau, porque esses caras não existem, né? Raiz de menos 1 que não existe. Então, g de menos 2 não está no domínio da g, mas está no domínio da f, né? Repare que menos 2 pertence ao domínio da f, mas menos 2 não pertence ao domínio da g. Entendeu? A gente até consegue encontrar o domínio mais amplo, né? E vão dar intervalos diferentes. Então, essa aqui é falsa. Tá? 3. Se f é uma função real definida por f de x, então é um conjunto unitário. Então, terceira afirmação. Deixa eu fazer aqui. Terceira afirmação, o que acontece? Bom, pela condição de existência, eu preciso que x menos 2 seja maior ou igual a 0 por causa da primeira raiz, e 2 menos x também seja maior ou igual a 0 por causa da segunda raiz. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 2. Como é que um número vai ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 2 simultaneamente? Só se ele for 2, né? É o único número que serve. Então, o único número que serve é o 2. É o único número que está no domínio dessa função. E quem é f de 2? F de 2 é 0, né? Porque vai dar raiz de 0 mais raiz de 0. Então, f de 2 é 0, então a imagem é só o 0. Então, de fato, é um conjunto unitário, verdadeiro. Tá? Então, podemos afirmar que apenas 1 e 3 são verdadeiras, letra E. Beleza? Pode sim, André. Vou atender aqui umas dúvidas do André, tá, Camila? O André pediu questão de geometria. Manda bala. Questão 7. Deixa eu ver aqui. Da Escola Naval? Da Escola Naval. Vamos lá. Vamos lá. Ao meio-dia, o navio NE Brasil encontra-se a 100 km a leste do navio Aeródromo São Paulo. O NE Brasil navega para oeste com velocidade de 12 km por hora. E o São Paulo para sul a 10 km por hora. Em que instante aproximadamente estarão os navios mais próximos do outro? Então vamos lá. Temos aqui o navio. Então, o navio ele está
Encontra-se a 100 km a leste do navio aeródromo ao meio-dia. Tá, então a posição inicial do primeiro navio é essa. Do navio NE Brasil, chamar de N. E aqui é o navio Aeródromo São Paulo, chamar de A. Tá legal? Aí o que acontece? A posição inicial deles é essa. Eles estão a uma distância de 100 km. Ok? E aí o navio NE Brasil navega para oeste. Ou seja, ele está vindo nessa direção aqui. Com uma velocidade de 12 km por hora. 12 km por hora. E o navio Aeródromo São Paulo está indo para o sul com uma velocidade de 10 km por hora. Tá? E agora? Aí que acontece? Os navios estarão mais próximos um do outro. Ah, peraí, errei. Na verdade, ele fala que está a leste, né? Peraí, errei. Peraí. Então, ó, o navio está aqui, o N, e o A está aqui. Aí, o navio N está indo para oeste, ou seja, para a esquerda, a 12 km por hora. E o navio A está indo para baixo a 10 km por hora. Aí ele quer saber quando que eles estarão mais próximos. Então tem que pensar, sendo que essa distância inicial deles é de 100 km. Tá, então vamos lá. O que acontece? Vamos pegar uma posição genérica aqui. Vamos chamar essa distância aqui de y. Após, sei lá, t horas, né? E esse outro vai estar aqui a uma distância x. A uma distância x. Da posição inicial, né? A distância entre eles é o comprimento desse segmento aqui. Essa é a distância d entre eles, tá? Repare que d é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Só que quem é x? O x é a distância que ele está em relação à posição inicial do A. Então, que é quanto? 100 menos, que é de 100, que era a distância que ele estava inicial, menos, como ele está andando a 12 km por hora para lá, menos 12t, né? Ao quadrado. E o y? O y é esse comprimento aqui. A cada hora ele se afasta 10 km, então é 10t. Então é 10t, o tamanho do y é 10t ao quadrado. Isso aqui é a distância ao quadrado. Então a distância ao quadrado vai ser igual a, desenvolve aqui, vai dar 10.000. 2 vezes por segundo vai dar menos 2.400t mais o quadrado segundo, mais 144t ao quadrado mais 100t ao quadrado. Então d ao quadrado vai ser igual a 244t ao quadrado menos 2.400t mais 10.000, certo? E aí, repare que essa distância ao quadrado é uma função do segundo grau em t.
Então, ele quer saber em que instante ocorre o mínimo. Então, se eu enxergar isso aqui como uma função do segundo grau, eu consigo achar o mínimo achando o instante que ocorre o mínimo pelo x do vértice, né? Lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2a, né? Então, ficamos com menos o b, que é menos 2.400, sobre 2a, sobre 488. Né? Então, vai dar esse instante aqui, que é 2.400 sobre 488. Eu tenho que simplificar, né? Por 4 aqui dá 600, por 4 aqui dá 122, aí por 2 aqui vai dar 300, e aqui vai dar 61. Então, 300 sobre 61, 300 sobre 60 dá 5. Então, isso aqui é muito próximo de 5. Só que é um pouco menor que 5. Por quê? Porque 300, repare que 300 sobre 60 é maior, que 300 sobre 61, porque eu estou aumentando o denominador, né? Porque 61 tem um denominador maior. Então, como isso aqui dá 5, esse número é um pouco menor que 5, deve ser uns 4,9, né? Então, resposta correta, 4,9, letra C. Vê que eles botaram 4,9 e 5,1, justamente para o cara se confundir. Qual das duas seria? É bem próximo de 5, só que menor que 5. Porque o denominador é maior. Beleza, André? Matou? Por que eu peguei o x do vértice? Porque isso aqui é uma função de segundo grau, não é? É uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau, nesse caso, é uma parábola com concavidade para cima. Por quê? Porque o a é positivo. Então, o que acontece? A distância, se eu fizer um gráfico da distância ao quadrado em relação ao tempo, em algum momento a distância ao quadrado vai ser mínima. É isso que ele quer. Aí, como é que eu acho esse momento em que a distância é mínima? Pelo x do vértice. Pegou, André? Tá? Show! Beleza? Gente, posso voltar para a matéria? Senão a gente não vai conseguir dar matéria. Então tá, vou dar o conteúdo aqui. Deixa eu fazer uma experiência aqui. Ah não, vai dar ruim. Melhor não. Deixa eu falar. Ia fazer uma experiência, mas ia fazer besteira. Então tá, hoje a gente vai falar sobre o último assunto de geometria, que é áreas. Que por sinal é o assunto mais
mais cobrado em todas as provas. É o assunto que mais cai, de longe, é áreas. Por quê? Não que os outros assuntos não caiam, tá? Mas é porque geralmente nos exercícios eles costumam pedir a área do polígono, entendeu? Pedir a área do trapézio, a área do triângulo. Então, o problema é todo, sei lá, de semelhança de triângulos, mas no final ele pede a área. Então, você acaba que em algum momento envolve área, porque a pergunta geralmente envolve área, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar esse assunto e vocês vão ver que a lista de exercícios de áreas é a lista que mais tem exercício de prova. Por causa disso, porque quase todas as questões são diárias. Então, assim, eu tinha muita dificuldade em fazer exercícios, de catar exercícios de prova para botar nas outras listas, porque raramente cai uma questão só de métrica, né? Calcule o tamanho do segmento tal. A questão geralmente dá toda uma situação e no final ele pede a área. Então, a área, sem dúvida, é o assunto mais importante, pelo menos quando a gente fala em relação à prova, né, a concursos, é o assunto mais importante, é o que mais cai. Então vamos trabalhar ele hoje. Tá? Então, primeiro eu queria dar para vocês aqui o conceito, né? Do que é medir uma área, certo? Camila, me ajuda. O que é medir? Sei lá, não dá pra explicar o que é medir. Sei lá, não dá para explicar o que é medir. Ótima É resposta. medir. Medir é medir, né? Tô ali, medir. Eu tava ali passando, medir. É isso, medir, pronto. Então, tem um conceito para medir. O que é medir? Medir uma coisa é você comparar com uma unidade pré-estabelecida. Tá? Esse é o conceito de medir. Então, por exemplo, Camila, qual a sua idade mesmo? Fala para mim. 20. 20. Camila tem 20 anos de idade, certo? Então, tu vê, se eu quiser medir o tempo de vida da Camila, o que eu faço? Eu pergunto quantas vezes cabe uma unidade chamada ano dentro do tempo de vida dela, que no caso cabe 20 vezes. Então, por isso que ela diz que tem 20 anos. Mas Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez aniversário hoje? Hoje é seu aniversário? Sim ou não? Camila? Camila nos deixou. Travou o computador dela. Camila? Oi? Voltou? Voltei, acho que tinha caído na internet. Então, te pergunto, Camila, é seu aniversário hoje? Hoje é seu aniversário? Vamos cantar parabéns? Não. Certo? Não é seu aniversário. Então, quer dizer que o número inteiro que cabe, o número inteiro de vezes que cabe a unidade ano dentro do seu tempo de vida é 20. Porém, sobra um pedaço que é menor que um ano. E aí a gente usa uma unidade menor para medir. É aí que a gente usa os submúltiplos. Tá? No caso, a gente usa, sei lá, meses, né? Quando é que você fez aniversário? 10 de novembro. Em novembro, certo? Então você fez em novembro, então você está agora com, sei lá, 3 meses, né? 20 anos e 3 meses. E por aí vai. Beleza, então o conceito de medir é esse, é você comparar com uma unidade pré-estabelecida. Então o primeiro passo para você medir alguma coisa é estabelecer uma unidade de medida. O segundo passo é ver quantas vezes essa unidade cabe dentro daquilo que você está medindo. Tá bom? Então é assim que a gente mede coisas. É assim que a gente mede tamanhos. Né? Quando eu digo que a distância de Porto Alegre até Capão é de 200 km, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que dentro da distância entre Porto Alegre e Capão cabe 200 vezes a unidade quilômetro. E assim por diante. Então vamos lá. Então o conceito é esse. Para a gente medir uma área, a gente tem que fazer o mesmo procedimento. Se eu quero medir, por exemplo, a área de uma parede, vamos pensar num retângulo aqui. Imagina que eu tenha um retângulo de base 3 metros por 2 metros. E eu quero
medir essa área. O que eu tenho que fazer, Camila? Tem que medir, eu tenho que comparar com Com... alguma unidade. Exato. Então você tem que escolher essa unidade. Qual unidade a gente vai escolher? Metro? A gente vai escolher... Não é metro. A gente vai escolher um quadradinho de lado 1 metro. É isso que a gente vai usar. A gente vai escolher um quadradinho de lado 1 metro. Então, isso vai ser a nossa unidade de área. Então, medir uma área é dizer quantas vezes esse quadradinho de 1 metro de lado cabe dentro daquilo que se está medindo. Então, repare, quantas vezes cabe na base 1 metro? Como ela tem 3 metros, cabe 3 vezes. Não fecha o microfone não, que eu vou te perguntar. Minha gata tá fazendo barulho. Ah, cadê sua gata? Deixa eu ver. Ela tá embaixo do colchão. Enfim. Ah, eu adoro gatinhos. Eu tinha uma gatinha, Cocena. Não, não pode ser. Sim, ela chamava Cocena. Minha gatinha, acho que ela morreu no passado, mas ano retrasado, né? Já estamos em 2021. A Coceninha. Cocena. É, eu queria ter um gato chamado de Coceno. Só que aí veio uma gata, eu chamei de Cocena. Aí vamos lá. Então, e na altura? Quantos 1 metro cabem em 2 metros? 2. Boa! Então o que acontece? Aqui cabe 3 quadradinhos no primeiro andar da pilha e 2 quadradinhos, 2 andares da pilha, certo? Então quantas vezes esse quadradinho de 1 metro quadrado cabe? 3 vezes 2, certo? Exatamente. 3 vezes 2, que dá 6 metros quadrados. 6 vezes um quadradinho de 1 metro quadrado. Então é isso. Então, quando você está calculando uma área, você, na verdade, está dizendo quantas vezes esse quadradinho de 1 metro quadrado cabe ali dentro. Entenderam? Por isso que a área de um retângulo é base vezes altura. Por que a área do retângulo é base vezes altura? Porque é como se você estivesse empilhando esses quadradinhos, né? Colocando os ladrilhos, e aí você vê quantos ladrilhos cabem na horizontal. Aí é o tamanho da base. Quantas vezes um ladrilho cabe. E a altura é quantas vezes ele cabe no comprimento. Quando você multiplica os dois, você diz quantos ladrilhos tem no total. Certo? E aí eu vou deixar para vocês pensarem como é que eu calculo a área de um círculo. Deve ser bizarro, né? Por quê? A gente tem que saber quantos quadradinhos de 1 metro cabem ali. Só que sempre que a gente coloca um quadradinho, fica sobrando um espaço, né? Pois é, esse foi um desafio da matemática durante muitos anos, né? Como é que a gente calcula a área de um círculo? Tá? Enfim, vamos agora para as áreas mesmo. Primeiro vamos falar da área de polígonos. Tá? O primeiro polígono que a gente tem que conhecer a área é o retângulo. É o retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? Fala para mim, Camila. Como é que se calcula a área de um retângulo? Se a base é B e a altura é H, qual é a área desse retângulo? Vai ser a base vezes a altura? Exato, olha que mole. Base vezes altura. Tá? Então a área de um retângulo é base vezes altura. Beleza. Próximo que a gente tem que conhecer, o paralelogramo. Eu vou na ordem, digamos assim, que não é uma ordem... normalmente a ordem que se usa seria... começa pelos polígonos de 3 lados, né? O triângulo, depois para os quadriláteros. Só que eu vou usar uma ordem que ela é mais
digamos assim, cronológica quando a gente pensa na demonstração, no conceito de área. A primeira área que a gente consegue calcular é a do retângulo. Por quê? Porque é o número de quadradinhos que cabem ali dentro. A segunda área que a gente consegue calcular é a do paralelogramo. E qual é a área de um paralelogramo? A área do paralelogramo vai ser um lado, que você vai chamar de base, e você tem que conhecer também a altura, que é a distância entre esse lado e o outro lado que é paralelo a ele. Se você conhecer isso, então a área vai ser base vezes altura. Tá? Essa base aí é todo lado? É o lado que você escolher. Repare que não precisa ser necessariamente o lado maior. Muita gente acha que o paralelogramo precisa sempre estar deitadinho, o que não é verdade. O paralelogramo ele pode estar em pezinho, pode estar assim. O lado maior pode estar... O lado menor pode ser o da horizontal. Aí a altura é essa aqui, né? Tá? Então, cuidado com isso. Por que a área de um paralelogramo é igual à mesma fórmula do retângulo? Curioso isso, né? Mas tem um motivo, ó. O motivo é o seguinte: se você pegar um paralelogramo, você sempre pode fazer um recorte aqui com uma tesoura desse pedaço da área aqui e colar ele aqui, ó. Cola ele aqui. Se você fizer isso, esse segmento todo, aqui, vamos supor que ficou um segmento de tamanho X. Aqui sobra B menos X. Como você recolocou o X aqui, isso aqui tudo vai ter tamanho B. Ou seja, você acaba gerando um retângulo, né? De base B e altura H. Por isso que a fórmula da área é B vezes H também. Porque todo paralelogramo pode ser transformado num retângulo. É só você fazer esse recorte na vertical e pegar o pedacinho e colar do outro lado. Certo? O próximo é o triângulo. E aí no triângulo a gente vai gastar um bom tempo falando do triângulo, tá? Por quê? Porque tem várias fórmulas que envolvem o triângulo. A primeira delas é a mais conhecida, que é a fórmula base vezes altura sobre 2. Base altura sobre 2. Aliás, dei mole aqui, hein? No paralelogramo tem duas fórmulas também, né? Eu dei mole. Tem uma fórmula, que é essa, base vezes altura. E tem uma outra que é importante conhecer também, que é a seguinte. Às vezes você não conhece a altura, mas você conhece os lados do paralelogramo e o ângulo formado por esses lados. Nesse caso, a área vai ser A vezes B vezes o seno do ângulo formado vezes o seno do ângulo formado, só isso. É o famoso AB seno θ. Tá? Por quê, né? Qual é a demonstração? É até bastante simples. É só você pensar que se eu não tenho altura e forço ela a aparecer, eu acabo gerando um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é maneiro demais, né? Por quê? Porque faz eu poder usar seno, cosseno, tangente, Pitágoras. Repare que o H, ele é A seno θ. Né? Porque o seno θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se você passar o seno θ para o outro lado, o H é A seno θ. Então, vai ficar
Se você substituir na fórmula B vezes H, fica B vezes A seno θ e acabou. E o triângulo? Bom, o triângulo ele tem várias fórmulas aqui para a gente analisar. A primeira delas, e a mais famosa, é eu tenho um triângulo de base B, altura H, a área vai ser base vezes altura sobre 2. Tá? Base vezes altura sobre 2. Mais comum. Segunda fórmula, assim, antes de explicar por que isso, né? Por que ela funciona? Na verdade, a explicação é a seguinte. Se você pegar e traçar uma paralela aqui por cima e traçar uma outra paralela aqui pelo lado, né, paralela a esse lado, você percebe que, na verdade, o triângulo ele fica rebatido e gera um paralelogramo. Tá? Então, o que acontece? Todo triângulo, na verdade, pode ser pensado como metade de um paralelogramo. É um paralelogramo cortado pela diagonal. Então, toda a fórmula de área do paralelogramo, se você dividir por 2, vai dar a fórmula da área de um triângulo. Então, por isso que a área do paralelogramo é base vezes altura e a do triângulo é base vezes altura sobre 2. Porque, na verdade, todo triângulo é meio paralelogramo. É um paralelogramo que foi cortado pela metade. Por isso que, caso a gente tenha os lados do triângulo e um dos ângulos, em vez da altura, o que é bastante comum, né? A gente pode utilizar a fórmula área igual a A vezes B vezes o seno do ângulo formado sobre 2. Certo? E agora tem duas outras fórmulas que são interessantes aí de se conhecer. Terceira fórmula é uma que ela não é muito... que ela quando cai é um desastre, né? Que é o seguinte. Imagina um triângulo, certo? E que ele tem uma circunferência inscrita de raio R. Tá legal? A área desse triângulo pode ser obtida por P vezes R. P vezes R. Onde, o que é o P? O P é o que a gente chama de semiperímetro, ou seja, é a metade do perímetro, soma dos lados dividido por 2. Então, suponha que esse triângulo tem lados A, B e C. A área dele vai ser semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. A mais B mais C sobre 2. Tá? Por quê? Vamos entender aqui a demonstração. Vou aproveitar a figura que já está pronta. Que a demonstração dessa fórmula é até interessante.
a ideia é a seguinte. Imagina que a gente divida o triângulo em 3 triângulos menores, ligando os vértices ao centro da circunferência. Tá legal? Depois, lembra, mantra, reta tangente à circunferência faz o quê? Faz o quê, Camila? Liga no centro. Liga no centro. Então, ó, liga no centro, liga no centro, liga no centro. E aí aqui, ó, R, R e R. E aí o que acontece? A gente acabou dividindo o triângulo em 3 outros triângulos que têm uma coisa em comum entre eles. Qual é? Não o raio, as alturas. As alturas dele, ó, a altura desse triângulo de baixo é R, a altura desse triângulo da direita vale R e a altura desse triângulo da esquerda também vale R. Então eles têm a mesma altura, certo? Então o que acontece? A área do triângulo é a soma das 3 áreas. Então vai ser do triângulo de baixo, que é A vezes R sobre 2, mais o da direita, que é B vezes R sobre 2, mais o da esquerda, que é C vezes R sobre 2. Colocando o R em evidência, isso dá A mais B mais C sobre 2 vezes o R, ou seja, P vezes R, semiperímetro vezes o raio. Tá? P vezes R. Então, por isso que a área... Oi? Não entendi muito bem o que tu fez. Não entendeu? Eu fiz o seguinte. Eu peguei a área desse triângulo aqui de baixo, mais a área desse triângulo aqui da direita, mais a área desse triângulo da esquerda, tudo bem? Só que a área do triângulo de baixo é base, que é A, vezes a altura dele, que é o R. Triângulo da direita, a base é B e a altura dele é o R também. E o triângulo da esquerda, a base é C e a altura é R também. Visualizou, Camila? Uhum. Então tá. Agora, vamos... por uma quarta fórmula, que é o seguinte, agora, não usando o raio da circunferência inscrita, mas usando da circunferência circunscrita. Então tá aqui. Imagina que o triângulo tenha lados Azinho, Bzinho e Czinho. E o raio da circunferência circunscrita seja Rzão. Então, a área desse triângulo é dada por ABC sobre 4Rzão. Ou seja, o produto dos lados dividido por 4 vezes o raio da circunferência circunscrita. Tá? E a demonstração é bastante simples. A gente viu que a área de um triângulo é dada por A vezes B vezes o seno do ângulo formado entre eles. Né? O ângulo formado entre os lados de medida A e B é C, sobre 2. Né? Só que a gente também lembra da lei dos senos, que dizia o seguinte, que A sobre seno do ângulo A é igual a B sobre seno do ângulo B, que é igual a C sobre seno do ângulo C, e que tudo isso era igual a 2R, né? A gente provou isso lá na lei dos senos na aula passada. Então, eu consigo dizer o seguinte, ó, eu consigo isolar o seno de C dizendo que ele vale C sobre 2R. E aí, quando eu substituo aqui, fica ABC e embaixo sobre 2R vezes 2, 4R. ABC sobre 4R. Tá?
Essas duas últimas fórmulas, geralmente elas são usadas não para encontrar a área, tá? Embora a gente trabalhe com área, elas geralmente são usadas para você encontrar o raio, né? Por quê? Encontrar o raio da circunferência é difícil. Encontrar a área, você tem várias formas. Você pode usar lado seno do ângulo, você pode usar base vezes altura. Então tem várias formas de você encontrar a área. Agora, o raio, você só tem poucas relações, né? Poucas fórmulas que envolvem o raio. Então é mais comum você precisar usar essas fórmulas quando você quer saber o raio. Então você calcula a área de uma outra forma e depois você calcula o raio. Por exemplo, imagina que eu tenha um triângulo de lados 13, 13 e 10, tá? E eu quero saber o raio da circunferência inscrita e circunscrita. Olha o que acontece. Se o triângulo tem lados 13, 13 e 10, é um triângulo isósceles, né? A gente até aprendeu a calcular o raio da circunferência no caso do triângulo isósceles, né? A gente chegou a estudar isso. Mas agora com essas relações a gente vê que fica ainda mais fácil. Bom, primeiro, se o triângulo é isósceles, o que a gente faz? Tem o mantra, né? Traça a altura. Por quê? Porque a altura divide o triângulo em dois triângulos idênticos. Aqui fica 5, aqui fica 5. Então a altura H, né, pelo teorema de Pitágoras, vai ser 12, né? Triângulo pitagórico 5, 12, 13. E aí você calcula facilmente a área dele, né? A área é base vezes a altura sobre 2. Então a área vai ser 60. E aí, por exemplo, se eu quiser o raio da circunferência inscrita, eu uso a relação que a área é o semiperímetro vezes o raio. Então, ó, a área é 60, o semiperímetro é 13 mais 13 mais 10 sobre 2, e o raio da circunferência inscrita que eu quero achar. Aí quanto dá isso aqui? Vai dar 26, 36 sobre 2 dá 18, né? Isso aqui dá 18. Aí passa dividindo, vai simplificar por 6, vai dar 10 terços, né? Então, o raio da circunferência inscrita é 10 terços. E o da circunscrita? Eu posso utilizar a relação que A é igual a ABC sobre 4R. Então, como a área é 60, 60 é igual a 13 vezes 13 vezes 10 sobre 4 vezes o Rzão, certo? Aí, ó, o 10 dá para simplificar aqui. Então, o Rzão vai ser 4 vezes 6, 24, sobre 13 ao quadrado, 169. Não, vai ser 169 sobre 4 vezes 6, 24. Né? Então, 169 sobre 24. Beleza? Então, essas fórmulas elas ajudam, né, você a achar direto, conhecendo a área. Aí você tem que achar a área, como eu falei, de outros modos, geralmente usando base vezes altura, lado seno do ângulo. Então você tem outras formas para calcular a área.
Beleza. Agora, vou fazer uma observação aqui, que é razão entre áreas de triângulos de mesma altura, tá? Razão entre áreas de triângulos de mesma altura. Então, o que que acontece? Quando a gente tem um triângulo, então, por exemplo, quando a gente tem um triângulo, e eu traço uma seviana, né, uma mediana, mediatriz, uma bissetriz, alguma coisa, eu divido esse triângulo em outros dois triângulos que eu vou dizer que vão ter áreas S1 e S2, tá? E aí o que vai acontecer? A base do triângulo, que eu vou dizer que tinha tamanho Bzinho, vai ficar dividida em duas partes, B1 e B2, tá? O que que diz esse teorema? Ele diz que essas áreas são proporcionais a essas bases. Ou seja, S1 sobre S2 é igual a B1 sobre B2. Tá? Isso aqui é um teoremazinho que é relativamente simples, mas ele é muito útil. E por que que isso funciona? Porque se você reparar, os dois triângulos, tanto o triângulo da direita quanto da esquerda, ambos possuem a mesma altura H. Então, como eles têm a mesma altura, se você dividir as áreas, a altura se cancela. E acaba sobrando que é a razão entre as bases. Quer ver? Ó, se você fizer S1 sobre S2, vai dar B1 vezes H sobre 2, dividido por B2 vezes H sobre 2. E aí, divisão de fração, repete a primeira, B1 vezes H sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, B2 vezes H. Aí, ó, simplifica o H sobre 2, o H sobre 2, sobra B1 sobre B2. Tá? Então, daí surgem alguns teoremas interessantes. Por exemplo, quando você tem um triângulo e você traça a mediana, o que a mediana faz mesmo? Ela divide o lado oposto em duas partes iguais, né? A mediana faz isso. Então, o que vai acontecer? Como ele vai dividir em duas partes iguais, as bases dos triângulos vão ser iguais. Então, as áreas também vão ser iguais. Então, cada um fica com metade da área do triângulo. Certo, Camilo? Mais ou menos? O que você não entendeu? Fala pra mim. Não entendi por que fica metade da área para cada um. Porque as bases são iguais, né? Isso aqui é metade da base, isso aqui é metade da base. Se uma fosse o dobro da outra, uma ficaria com... Entendeu? Tá. Uma área ficaria com o dobro da outra área. Então, 1/3 e 2/3. Entendeu? E aí um problema interessante que já apareceu aí, que é o seguinte, ó.
você tem lá um... Você tem lá um triângulo. Você tem lá um triângulo. E quando você traça as três medianas... Quando você traça as três medianas, a gente sabe que elas concorrem num ponto chamado baricentro, não é isso? Sabe que elas... E aí o que acontece? A gente consegue mostrar, a partir dessa propriedade, que aparecem 6 triângulos e que cada uma tem 1/6, exatamente 1/6 da área do triângulo todo. Então fica dividido em 6 triângulos de áreas iguais. Tá? O que não é nada intuitivo, olhando assim, né? Tudo bem, esses dois aqui, como isso aqui é uma mediana, esses dois têm que ter a mesma área. Mas quem me garante que esse aqui tem que ter a mesma área? Esse aqui poderia ser uma área S', por exemplo. Porque eles não têm nada em comum. Né? Exceto esse lado aqui, mas que não tem nada a ver. Aí beleza, esse aqui também é S', aí esse aqui é S2' e esse aqui é S2', que são medianas. Né? Então tem a mesma base. Agora, por que que entre elas eu teria 3 áreas no mínimo diferentes aqui? Por que que todas são iguais entre si? E a gente consegue provar. Tá? Pelo seguinte, a ideia é, lembra que, ó, analisa esse triângulo aqui, que eu estou destacando, e considera essa cerviana aqui, tá? Tudo bem? O que que acontece? A gente sabe que o baricentro sempre fica posicionado de forma a dividir o triângulo na razão 1/3 e 2/3. Dividir a mediana na razão 1/3 e 2/3. Então o que acontece? Se esse pedacinho mede x, esse aqui mede 2x, certo? Então essa área aqui, ela tem que ser o dobro dessa área aqui, porque a base do triângulo é o dobro da outra base. Então 2S2' tem que ser o dobro do S'. Consequentemente, S2' é igual a S'. Tá? Então, de fato, essas duas áreas são iguais. E aí o mesmo argumento você usa, vai repetindo e você vai achando os outros. Beleza? Então, a gente provou aqui que todas as áreas, quando você traça as 6 medianas, todas as áreas são iguais. Agora, uma outra... depois eu falo sobre isso. Tá, agora vamos falar dos quadriláteros, né? Já falamos bastante de triângulo. Vamos falar agora dos quadriláteros. Então, 2.1, 2.4. Tá? Quadriláteros. Então, ó, quais são os quadriláteros que a gente já viu? Já viu o paralelogramo e o retângulo. Agora vamos ver o trapézio. A área de um trapézio vai ser o seguinte, de bases Bzinho e Bzão e altura H, vai ser
Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Certo? A área do trapézio vai ser Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Próximo. Agora o losango. A área do losango geralmente ela é dada em função das diagonais. Então, olha só. Se as diagonais medem Dzinho e Dzão, então a área do losango vai ser Dzão vezes Dzinho sobre 2. Dzão vezes Dzinho sobre 2. Tá? Beleza. Existe ainda uma fórmula voltada para um quadrilátero qualquer. Que é a seguinte. Se você tiver aqui um quadrilátero genérico, cujas diagonais medem Dzão e Dzinho e formem um ângulo θ, a área é o produto das diagonais Dzão vezes Dzinho vezes o seno do ângulo θ sobre 2. Tá? Dzão vezes Dzinho vezes seno do ângulo θ sobre 2. Em particular, né, no caso do losango, as diagonais são perpendiculares, então apareceria o seno de 90, seno de 90 é 1, né? Por isso que a fórmula continua valendo. Beleza? Então, é só fórmula mesmo, por enquanto. Vamos lá. Agora que a gente falou dos polígonos, vamos falar vamos abrir um parêntese aqui e falar só sobre os polígonos regulares. Primeiro eu falei de polígonos em geral, né? Agora vamos falar dos polígonos regulares. Tá? Então, quais são os polígonos regulares mais importantes? Né? Aqueles que vocês têm que saber. Existem outros, mas que não são lá tão relevantes assim. Primeiro é o triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero. Então, ó, triângulo equilátero de lado L, a área vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá?
Segundo, o quadrado, né? O quadrado é como se fosse um retângulo em que a base é igual à altura. Então é como se fosse um retângulo em que a base e a altura são iguais, então a área é L ao quadrado. Então todo mundo conhece a área de um quadrado. E o terceiro, e eu acho que o mais importante de todos, que é o hexágono regular. Tá? O que é o hexágono regular? É um hexágono que tem lados iguais e ângulos de 120 graus. Né? Qual é a principal propriedade do hexágono regular? Quando você liga os vértices ao centro do hexágono, você divide em 6 triângulos equiláteros de lado L. Então, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que vai dar 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ou 3 raiz de 3 sobre 2, L ao quadrado. Tá? Mas não precisa decorar esse 3 raiz de 3 sobre 2. O importante é você saber que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então o hexágono regular cai muito em provas. Todas as provas costumam abordar o hexágono regular. Ele é o mais cobrado. Ou o triângulo equilátero. Né? Se não for na questão de geometria plana, vai ser na de espacial, vai ser na de analítica. Entendeu? Em algum lugar eles vão encaixar um hexágono regular. Então esses são os 3 polígonos regulares mais importantes. E agora, por fim, a gente tem que falar dos corpos redondos, né? Do círculo. São as regiões circulares, né? Então a primeira delas, como não poderia deixar de ser, o círculo. Qual é a área de um círculo? Qual é a área dele, Camilinha? Fala pra mim. Qual é a área de um círculo? 2πr. Não, esse é o comprimento. A área do círculo é πr ao quadrado. Lembrou? Só tem duas, ou é 2πr ou é πr ao quadrado, né? Então é o πr ao quadrado. Tá? E aí entra aquela pergunta que eu falei. Lembra o que é medir uma área? Não é descobrir quantos quadradinhos de lado 1 cabem ali? Olha que estranho, né? Quantos quadradinhos de lado 1 cabem dentro de um círculo? Meio bizarro, né? Bom, próximo é o setor circular. Tá? O que é um setor circular? Setor circular é o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui uma circunferência. E você trace 2 raios. O setor circular é a região que fica entre
esses dois raios. Tá? Isso é o setor circular. Imagina que essa região, que esses dois raios formem um ângulo θ. Tá legal? A área do setor circular é θ vezes r ao quadrado sobre 2. Sendo que θ precisa estar em radianos. Tá? Por que isso? Na verdade, você faz uma regra de 3. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Você não precisa da fórmula, basta você fazer uma regrinha de 3. Então, ó, você tem aqui um círculo. Você tem aqui um círculo. Aí aqui tem um ângulo, sei lá, de 80 graus. E o raio é 2. Qual vai ser essa área? Bom, você vai fazer uma regra de 3 com o ângulo central e a área. Tá? Então, a gente sabe que se o ângulo central fosse de 360 graus, a área seria o círculo inteiro, πr ao quadrado, π vezes 2 ao quadrado. Mas não é, né? O ângulo é 80 graus só. Então a área vai ser a área do setor. Aí você faz a regrinha de 3. Dá para simplificar aqui, né? Por 40 vai dar 9 sobre 2, né? 9 meios. E aqui é 4π. Então a área vai ser 8π sobre 9. 8π sobre 9. Beleza? Então você faz uma regrinha de 3 para não precisar decorar a fórmula. Mas é bom saber a fórmula, né? A fórmula também ajuda. E a última, que é o segmento circular. Esse costuma aparecer em prova. Tá? O que é o segmento circular? O segmento circular é a região obtida quando você tem um círculo, né? E você traça uma reta secante. Aí o que vai acontecer? Essa região aqui que aparece que é o segmento circular. E como é que a gente calcula a área desse segmento circular? A área dele tem uma fórmula, é o seguinte, r ao quadrado sobre 2, que multiplica θ menos seno de θ. Mas assim como... Essa fórmula é um pouco complicada, né? Lembrando que o θ tem que estar em radiano, tá? Vou botar aqui, ó. θ tem que estar em radianos. Aqui também o θ precisa estar em radianos. Só que quem é esse θ? Esse θ é o seguinte, ó. Se você pegar as extremidades da corda gerada por essa reta secante, elas vão gerar dois raios e o θ é o ângulo entre esses raios. QR, QR. Então, aí vai dar r ao quadrado, θ menos seno θ. Certo? Aí, de novo, esse aqui também não vale tanto a pena assim você conhecer a fórmula, mas pelo menos saber aplicar, ou pelo menos, se você fizer pela composição de áreas, naturalmente ela vai aparecer. Então, olha só, por exemplo,
Imagina que eu tenha um quadrado de lado 2 e eu traço semicircunferências. Tá? Essas duas semicircunferências aqui. Aí eu quero saber essa área aqui. A área da folha. Naruto Uzumaki, da aldeia da folha. Como é que a gente calcula? Vamos supor que esse quadrado tem lado 2. Tá? A ideia é você fazer o seguinte, ó. Primeiro, pega essa folha e divide ela em 2 pedaços iguais, né? Vamos calcular a área de um pedaço e depois multiplicar por 2. Repare que, se eu pensar na circunferência inteira, ela está sendo cortada por essa linha que eu desenhei. E eu estou querendo calcular um dos pedaços. Ou seja, é um segmento circular. Né? E aí, vamos lá. Como é que eu faço? Primeiro, eu ligo no centro da circunferência. Né? O centro é o ponto médio do lado. Aqui o raio é 1 e aqui é 1. Como é que eu calculo essa área que aparece aqui, de meia folha? Como é que eu calculo essa área? Bom, é só pensar que é um setor circular de 90 graus e eu vou subtrair esse triângulo retângulo que aparece. Então, ó, a área vai ser a área do setor menos a área do triângulo. Tá? É sempre isso. Se você quiser um segmento circular, você faz a área do setor e tira aquele triângulo que aparece no meio. Então, ó, a área do setor, como é 90 graus, é 1/4 de círculo. Então, vai ser π vezes r ao quadrado sobre 4. Menos a área do triângulo. Como é um triângulo retângulo, tem catetos iguais, então vai ficar 1 vezes 1 sobre 2. Então vai ficar π sobre 4 menos meio. Fazendo aqui o MMC, vai dar π menos 2 sobre 4. Só que essa é a área de um pedaço, né? Meia folha. Então a área da folha é o dobro disso. 2 vezes π menos 2 sobre 4, que dá π menos 2 sobre 2. Beleza? Certo?
E aí, para fechar, vou falar de figuras semelhantes. Tá? A gente estudou semelhança na última aula, né? Nós vimos que o que são figuras semelhantes? São figuras proporcionais, ou seja, todas as suas medidas são proporcionais às medidas do outro polígono. Então, e aí o que acontece? A gente vai entender qual é a relação que existe entre as áreas de duas figuras quando elas são semelhantes. Vamos pensar aqui, ó, se eu tenho um quadrado de lado 2. Tá? E um quadrado de lado 6. São figuras semelhantes, ok? E o que eu fiz com o lado? Eu multipliquei o lado por 3. Se eu multipliquei o lado por 3, a ideia, né, intuitivamente, nossa, é pensar que a área também vai ser multiplicada por 3. Só que isso é um erro. Por quê? Qual é a área do quadradinho menor? 2 ao quadrado, 4. E a área do quadrado grande? 6 ao quadrado, 36. Repare que a área não ficou multiplicada por 3, né? Mas a área ficou multiplicada por 9. E por que por 9? Porque 9 é 3 ao quadrado. Tá? Repare que o que aconteceu aqui? Para a gente poder manter a semelhança, você multiplicou a base por 3, mas você também multiplicou a altura por 3. Com isso, a área ficou multiplicada por 3, depois por 3 de novo. Na prática, ela fica multiplicada por 3 ao quadrado. Certo? Então, o que acontece? O que a gente descobriu aqui? Que a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Ou, se o fator de semelhança é k, o fator entre as áreas é k ao quadrado. Tá legal? Então, se eu tiver duas figuras semelhantes, vou pegar aqui uma figura e uma outra figura, né? Suponha que elas são semelhantes e que a razão de semelhança é um fator k. Então, a razão entre as áreas, A2 sobre A1, vai ser k ao quadrado. Ou seja, se você utilizou um fator k de semelhança, a área vai ser multiplicada pelo fator k ao quadrado. Certo? Tá? Então, por exemplo, um exemplo bem comum disso é o seguinte. A gente tem um triângulo aqui e traça a base média. A base média divide o triângulo em um triângulo mais um trapézio, certo? Aí eu quero saber a razão entre as áreas S1 e S2. Né? É comum os alunos pensarem que, como eu liguei os pontos médios, né, eu tracei uma linha no meio, então ela divide em áreas iguais. Né? É comum o aluno, na sua plena alunice, pensar esse tipo de coisa. Que as áreas vão ser. Que aquela linha vai dividir o triângulo em duas áreas iguais. Só que está errado. Não vai dividir em duas áreas iguais. Por quê? Porque o que acontece? Repare que esse triângulo menorzinho, ele é semelhante ao triângulo grande.
esse triângulo menor aqui, ele é semelhante ao triângulo grande. Certo? Então eu posso dizer o seguinte, que a razão entre as áreas do pequeno e do grande é que obedece ao fator de semelhança ao quadrado. Então, ó, a área do grande... Repare que um é o dobro do outro, né? O fator de semelhança é 2. Por quê? Porque eu peguei bem na metade da altura, já que eu estou pegando a base média. Então eu posso dizer que se o fator é 2, S sobre S1 é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, a área do triângulo grande é 4 vezes a área do triângulo pequeno. Então, repare, essa área do grande aqui, ela é 4S1. Se eu já tenho S1 aqui em cima, é porque aqui falta para completar 3S1. Né? Se eu tenho 4S1 no total e já tenho S1 em cima, então falta 3S1. Então, qual é a razão entre S1 e S2? A razão entre S1 e S2 é S1 sobre 3S1, ou seja, 1/3. Então, quando você traça a base média, você divide o triângulo em dois polígonos, né? Um triângulo e um trapézio, em que o trapézio acumula o triplo da área do triângulo. Ou você pode pensar que um fica com 3/4 e o outro com 1/4. Né? Um é o triplo do outro. Certo? Bom, de teoria era isso, né? As fórmulas das áreas agora tem que aplicar, vocês têm que praticar. Camila, deu para entender tudinho? André, Até tá agora. tranquilo? Hã? Até agora? Agora vocês têm que batalhar nos exercícios, né? Vocês têm que ir lá brigar com os exercícios. Foi? Então eu vou fechar por aqui. E sábado tem simulado, hein? Sábado vamos fazer um simuladinho do curso de verão. Vou falar com o portal também. A gente abre ali o simulado e toca a ficha. Belezinha? Então tá, pessoal. Vou lá então. Obrigado aí pela atenção. Vou parar aqui a gravação. E